Oi, gente! Eu sou a Kelly. Eu sou o João. Nós somos estudantes de letras e esse é o canal Vai o Livro Aí. Suassuna, ao escrever sua obra O Santo e a Porca, no ano de 1957, se inspirou em uma peça de Plauto, um autor romano, chamada Aulularia. Nessa peça, Plauto nos conta a história de Euclião, um velho muito azarento e mão de vaca que guarda em uma marmita muito ouro e assim esconde a sua riqueza de todos, fingindo ser um homem muito pobre. O que nos assemelha bastante com a história de Euricão, o personagem principal da obra que estamos analisando agora, O Santo e a Porca. A grande diferença entre essas duas narrativas se constitui no local em que elas se encontram inseridas. Enquanto Plauto escreveu em 194 e 191 a.C., Suassuna escreveu na atualidade, retratando sobre o interior do Nordeste brasileiro. Carlos Drummond disse no Correio da Manhã a seguinte enunciação sobre a peça teatral. O santo é Santo Antônio, e a porca é uma porca de madeira, em que o avarento esconde suas economias. Diz a peça que todos nós, como Euclião, estamos entre o santo e a porca. Às vezes a porca toma o lugar do santo, mas não há o que nos envergonharmos. Quando se perde a porca, tanto melhor guarde-se tudo aquilo que está na perda da porca, do despojamento, da alegria de ficar livre da porca e mesmo de não ser carência de amolar Santo Antônio a toda hora para defender a porca. Há na peça um riso bom e ruidoso, um sopro de cheia de paixões diretas, um cauterizar feridas que alegra até o cauterizador, um girar contínuo de graça e astúcia cabocla, sobre o fundo da universal humanidade. Mas afinal, quem foi que escreveu O Santo e a Porca? Nascido em 16 de junho do ano de 1927, o geminiano Ariano Vilar Suassuna foi o escritor dessa peça teatral. Mas, na verdade, ele ficou mais conhecido pela sua célebre obra, O Alto da Compadecida. Ele escreveu romances, peças teatrais e poemas, todos eles com elementos narrativos do Nordeste e também elementos do folclore brasileiro. Além de tudo isso, Suassuna foi ocupante da Academia Paraibana, Pernambucana de Letras e ainda ocupou a 32ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. E agora a gente vai falar do enredo da narrativa. Isso, a narrativa ela conta pra gente a história de um velho muito avarento e muito apegado a questões materiais chamado Euricão. Ou Eurico, ou Euricão engole cobra. Bom, o Euricão, ele é muito devoto do Santo Antônio e ele guarda na sua casa uma porca de madeira em que dentro dela ele deposita todo o seu patrimônio acumulado durante toda a sua vida. E o Euricão é muito apegado a esse patrimônio material. E ao santo também, tanto que o santo serve para proteger esse dinheiro que ele tanto guarda com tanto zelo. Isso, exatamente. E no início da narrativa, nas primeiras linhas, é apresentado pra gente uma situação-problema. Essa situação consiste basicamente na chegada de uma carta nas mãos de Euricão. Euricão tem um vizinho que mora próximo à sua casa, um fazendeiro extremamente rico, chamado Eudoro. O empregado de Eudoro, Pinhão, ele leva até o Euricão uma carta. E nessa carta, o Eudoro, ele fala pro Euricão que ele quer privar ele do seu bem mais precioso, que ele vai roubar o bem mais precioso do Euricão. E aí, automaticamente, o Euricão fica louco pensando que o bem, porque para ele o bem mais precioso dele é a porca. É a porca. Pro Euricão, o bem mais precioso que ele tem é a porca. E aí, ele acredita que o Eudoro, ele quer roubar a porca e ele começa a ficar louco. Ele fica transtornado, chamando todo mundo de ladrão, correndo de um lado pro outro para tentar esconder a porca, para tentar fugir dessa situação. Mas acontece, né, que a empregada acho que descobre o que realmente é esse tesouro precioso que o Eudoro vai pegar, que é a filha de Euricão, Margarida. Isso. E nisso aí desencadeia um outro problema, outras situações, problemas. Problema que é Margarida, ela é apaixonada por Dodô, que é filho de Eudoro. Que Dodô era para estar estudando no Rio de Janeiro. Só que ele está lá porque ele desiste dos estudos para estar com Margarida e trabalhar na zona rural. Isso. Só que ele coloca um disfarce para Eudoro não saber que é ele, para não ser reconhecido. Pro pai não reconhecer o filho, né? E acaba indo pro mercado de Euricão. Então, como a Kelly falou, a Caroba, que ela é empregada, ela descobre que o Eudoro, ele quer casar com Margarida. E aí a gente já vê uma situação, assim,
O Eudoro, ele é muito mais velho, ele é um senhor, como fala na narrativa, e a Margarida é uma mulher jovem, muito jovem, que é filha do Euricão. Eudoro, ele já foi casado com a irmã de Euricão. A irmã de Euricão, a Benona, ela já foi casada com Eudoro. Só então, que aí teve uma grande briga e eles se separaram. E eles se separaram. Uhum. E aí, Eudoro, ele se apaixona por Margarida em uma visita. E ele sempre fica recordando dessa visita. Ah, mas naquela visita foi que eu me apaixonei por Isso, você. porque Margarida é contado para nós leitores que em um determinado momento ali da vida da Margarida, ela passou um tempo na casa de Eudoro. Ela foi visitar o Eudoro e ficou um tempo na casa dele. E lá na casa dele, ele se apaixonou por ela. Então a gente tem várias situações, problemas dentro da narrativa. A primeira, como a gente falou, é a questão do Euricão temer que a sua porca seja roubada, que o dinheiro da porca seja roubado. Tanto é que ele desconfia de absolutamente todo mundo da casa. Pra ele, todos da casa são ladrões e querem roubar a porca. Não pode falar porca perto dele, que ele já pensa, porca, né, minha porca. Ele morre de medo. A segunda situação, o problema é que, na verdade, o Eudoro, ele quer se casar com Margarida, mas Margarida tem um relacionamento com o filho de Eudoro. E a terceira situação, o problema é que o filho de Eudoro não devia estar lá naquele local, ele devia estar no Rio de Janeiro estudando, e ele engana o pai dele, porque o pai dele manda mensalmente uma quantia de dinheiro para ele bancar os seus estudos, mas acaba que esse dinheiro serve para bancar ele e a Margarida. E uma outra situação, o problema também, é a questão de a Benona, que é a irmã do Euricão, já ter sido casada com o Eudoro. Então aí a gente tem, né, relações muito conflituosas dentro desse enredo. E logicamente, a gente esqueceu de falar que a Caroba, a empregada, ela namora com o Pinhão. Pinhão, ele é o empregado de Eudoro. Isso. E Caroba, que foi o mensageiro dessa carta. Então, que deu início a essa narrativa. Isso. Que mais? E aí, a obra vai se desenrolando e é muito interessante a gente notar a esperteza da personagem Caroba. Ela é tipo um ponto que tá lá resolvendo todas essas intrigas. Isso. Ela é sempre esse desfecho, tá sempre tipo tentando arrumar, entrelaçar todos os problemas e como se fosse resolver com uma só perspectiva. Isso, porque o grande intuito da Caroba é ter dinheiro para se casar com o Pinhão. Então, ela promete ajudar os casais, promete ajudar o Euricão, ela promete... Mas, claro, tudo em troca. Tudo em troca. Ela promete essa ajuda em troca de dinheiro para que ela possa se casar com o Pinhão. Uhum. E assim, é fantástica a esperteza dessa personagem, né? Ela é uma personagem muito bem construída, uma personagem redonda, uma personagem com muitas nuances na sua constituição. E ela, com certeza, é um personagem de destaque. E a gente não pode esquecer também que o Santo e a Porca são personagens dessa narrativa. Sim, o Santo e a Porca são claramente personagens. Sempre interação assim, tanto que Eudoro, pra tentar satisfazer o Euricão, pra tentar ceder a filha pra ele, já chama Santo Antônio. Porque é o santo dele. Isso, o Euricão, ele é devoto a Santo Antônio. A gente sabe que Santo Antônio é um santo casamenteiro, o que a gente já consegue fazer um jogo, né, com essa narrativa, porque o Euricão é devoto a esse santo, que é casamenteiro, e o que mais tem nessa narrativa são casamentos possíveis ali pra acontecer. Mas, na verdade, esse santo é utilizado para proteger a porca, única e exclusivamente a porca. Então, muitas vezes, o Euricão fica nesse contraste. O santo, a porca, o dinheiro, a devoção, a religiosidade, o material, o espiritual. Então, a gente vê esse conflito bem grande ali nessa narrativa. E a porca sempre representando o material, né, que é ele, e o santo representando o espiritual, representando questões divinas. E juntos. E juntos, os dois colocados juntos. E aí, né, contando spoiler já, no final da narrativa... Não tem como não contar spoiler. Não tem como não contar. No final da narrativa, a Caroba, ela sai muito bem, ela consegue... Toda a artimanha que ela estava usando deu certo. Conseguiu fazer exatamente incrível. No final, tudo se desfecha perfeitamente como ela falou que ia ser. No final, o Eudoro, o pai de Dodô, ele acaba descobrindo que o filho nunca foi pro Rio de Janeiro estudar. Ele acaba aceitando o casamento entre Dodô e a Margarida. E aí acaba também que o Eudoro se casa com a Benona. Que também foi uma artimanha da empregada. Também foi uma artimanha da Caroba. Então acaba que a Caroba, ela consegue fazer todas essas artimanhas. Mas acaba que Pinhão, o namorado de Caroba, descobre a porca. Ele descobre que o Euricão guarda essa porca, que ele esconde essa porca. E o Euricão acaba escondendo a porca no cemitério.
Porque ali na casa vão acontecendo várias nuances, vários conflitos, e ele percebe que a casa não é um lugar seguro para essa porca. Então, lá pro terceiro ato do teatro, né, que esse teatro é dividido em 3 atos, o primeiro em que há a apresentação desses personagens, o segundo em que ocorre todo o desenvolvimento da trama e o terceiro com desfecho. Lá pelo terceiro ato, ele vai pro cemitério e resolve esconder a porca entre os mortos. Porque como ele fala, né, os vivos temem os mortos e os mortos já não precisam do dinheiro. Então o cemitério é o lugar perfeito para ele conseguir esconder essa porca. E aí o Pinhão descobre, né, onde está a porca E vai lá, ó, e rouba a porca. No final da narrativa, né, essa porca ela acaba sendo devolvida a Euricão, o Pinhão devolve a porca. E aí, quando o Euricão finalmente abre a porca, ele descobre que o dinheiro não vale mais. O dinheiro literalmente não vale mais. O dinheiro perdeu o seu valor, né? Ficou lá tanto tempo, mas tanto tempo que não tem mais sentido. É porque não existe mais. Não existe mais. É porque o dinheiro que ele guarda é desde a época do seu avô, desde a economia que o seu avô guardava. Então acaba que o dinheiro não tem mais valia e aí ele recorre ao santo. Aí ele recorre ao Santo Antônio e fala: olha, santo, olha o que você fez comigo. Então, assim, ele entra em conflito mesmo essa questão do material, do espiritual, e acaba que ele fica sem o material e sem ninguém. Porque todo mundo à sua volta, né? Cada um tem o seu par, cada um casa, cada um tem ali uma pessoa próxima, e a única pessoa que era próxima dele era a porca. O final acho que é bem triste pra ele. Pra ele. Porque tanto que, tipo, a cena final é só ele. No final é ele sozinho. Fala que todo mundo sai de cena, sai do ato, e o Euricão fica sozinho lamentando a perca da porca. Tanto é que é engraçado que o Euricão fala assim: todos vocês estão casando, mas com quem eu vou me casar? Aí, né, um dos personagens, agora eu não lembro qual, fala assim: casa com a porca. Ela não tem mais o dinheiro não vale mais nada, mas pelo menos você vai conseguir casar com a porca. Então, a gente consegue aprender, né, dessa narrativa, essas questões mesmo, referente a essa questão de bens materiais, a questão financeira, né, que a gente, inclusive, consegue perceber em Metamorfose, que é a questão do condicionamento do sujeito. A gente pode fazer uma ligação entre essas duas obras. Isso, porque em Metamorfose a gente tem o Gregor Samsa condicionado em questão de valia, enquanto ele vale para aquela família. Quando ele trabalha para dar dinheiro, para dar fruto para a família, ele serve, e aí a gente consegue ver essa relação de valia também no Santo e a Porca. Porque quando ele vira um inseto, já é o dinheiro que não valia mais. Que não valia mais. Quando ele vira um inseto, ele é a porca que não tem mais utilidade para a família. Inclusive, como a gente vê na narrativa, né, quando a porca perde seu valor, ela não tem mais a menor utilidade pro Euricão. Então o enredo da obra é basicamente esse. É uma obra muito divertida, né? Nossa, é muito rápido. É muito rápido, muito engraçado, porque é em formato de teatro, né? Então, assim, são falas curtas, é muito engraçado. E como a gente falou, dividido em 3 atos, e esses são os personagens: o Euricão, a sua filha, a Margarida, a sua irmã, a Benona, a sua empregada, a Caroba. Por outro lado, a gente tem o Eudoro, o seu filho, o Dodô, e o seu empregado, que é o Pinhão. E nunca esquecendo que a porca e o santo são personagens. Eles são personagens, eles são caracterizados, eles têm características próprias, eles representam determinadas situações, e então eles são personagens. Então é isso. Bom, agora a gente acha interessante empreender uma análise acerca do que a obra quer transmitir pra gente, pra nós leitores. A gente vê com o livro uma coisa o que tenta ser o ponto principal do livro é a avareza. Isso, aparentemente. Aparentemente, assim. Mas o que o autor quis com o livro é colocar dois pontos distintos, que é o divino e o mundo material. E isso lembra muito, essa dualidade constante, lembra muito o barroco, que foi essa dualidade sempre presente nesse período. Isso, o grande intuito dessa obra é mostrar pra gente a relação do homem com o campo divino, que é representado pelo Santo Antônio, e com o campo material, que é representado pela porca. E o que isso remete a gente? Ao período barroco, que aconteceu a partir lá do século XVI até o século XVIII, nas artes, na literatura, que foi um período de inconstâncias, um período de dualidade. Só a gente lembrar que o barroco vem da pedra barroque, que é aquela pedra irregular. Então, no período do barroco, o homem estava sofrendo esse conflito, né? Conflito Isso, conflito entre o divino, conflito entre o sagrado e o profano, o material. E é isso que trabalha um pouco nessa narrativa. E eu vou ler um trecho que ilustra bem essa parte, que está na página 93 do livro. Vou pegar aqui para vocês. O Euricão, ele diz o seguinte: foi-se com todos os diabos, pronto,
a porca fica aqui agora. Aqui, Santo Antônio, servindo de suporte à sua imagem. Fica sob sua proteção, meu santo. Estou arrependido de tudo o que disse. Ai, meu Deus, o santo ou a porca? Os dois. Não há necessidade de escolher. Eu fico com os dois. Ouvi dizer que você era cabo do exército brasileiro. Fique aí como cabo de dia, guardando o que é meu. Ele se referindo ao santo. Vou lhe confiar o que não confiaria mais nem a minha mãe. Mas veja como corresponde a esta confiança. Está aí, confiei em você. Retribua agora, dando-me toda a sua proteção. Então aí a gente vê essa relação entre o santo e a porca, né? Essa dualidade que está constante ali com o Euricão. E também tem a questão que a Kelly falou anteriormente no vídeo sobre a valorização da cultura nordestina, né? Que também é um dos elementos dessa narrativa. E quando a gente fala dessa valorização da cultura nordestina... A gente pensa muito nos ditados que são referidos lá. Uhum. E um personagem muito que relata esse ditado, que está sempre só falando ditados, é o Pinhão. É o Pinhão. O Pinhão ele se comunica basicamente em toda a obra com ditados populares. Então, quando a gente pensa nessa questão da valorização da cultura nordestina, das diferenças de classe, dessas críticas sociais, a gente lembra de quem? Da Caroba, né, que era uma empregada, e do Pinhão, que também era um empregado. E a Caroba, ela traz muito pra gente uma linguagem simples, né? Por isso que o livro fica fácil a leitura, né? Por essa linguagem simples. E o Pinhão, ele traz essa questão dos ditados populares. Inclusive, tem uma parte da narrativa que a Caroba vira pro Pinhão e fala o seguinte: não me venha com um ditado agora. Porque o Pinhão, a todo momento, ele se comunica por meio desses ditados, que é uma marca fundamental da cultura nordestina e dessa cultura. Ela tá nesse livro, porque tipo, é isso que ele tá tentando tentar, mostrar o Nordeste. Isso, ele quer mostrar nessa obra um reflexo ali do Nordeste. Lógico, ele criou uma trama toda elaborada, com um enredo rocambolesco, cheio de voltas e voltas e voltas, para refletir o Nordeste e para fazer essa crítica a essa dualidade constante. E o que eu acho muito interessante também, que a Kelly também reparou na obra, foi essa questão da exploração trabalhista. Porque ele coloca um olhar crítico às relações trabalhistas e ao Nordeste, criticando essa desigualdade. Tanto é que, como a Kelly havia falado, quando o Pinhão ele rouba a porca do Euricão, ele fala o seguinte, ele diz a seguinte frase, é muito interessante esse trecho, está na página 125. Ele fala assim: um momento, me solte, vá pra lá. Eu confesso que furtei essa porca, mas o senhor não ganha nada mandando me entregar à polícia. Eu morro e não digo onde ela está. Todo mundo fala em furto, em roubo e só se lembra da porca. Está bem, eu furtei a porca. Sou católico, li o catecismo e sei que isso não se faz. Mas onde está o salário de todos esses anos em que trabalhamos? Eu e meu pai, meu avô, nas terras da sua família. Seu Eudoro, onde está o salário da família de Caroba? Na mesma terra, seu Eudoro. Nada resta nada. Onde está o salário durante todo esse tempo que nós trabalhamos aqui? Uma crítica direta a essa relação que está acontecendo. Né? Essa exploração. Ele fala, olha, eu roubei sua porca? Roubei. Mas e meu pagamento? Cadê? Porque durante anos você nunca me pagou. Se essa porca tem dinheiro, acho que ele pertence mais a mim. Pertence mais a mim do que você, porque você nunca me pagou. Então, basicamente, as análises que a gente consegue empreender são essas. Essa questão da valorização da cultura nordestina com os ditados populares, essa cultura brasileira, folclórica. Essa questão do barroco, da dualidade, né, entre o campo material e o campo espiritual. Representado pelo santo e pela porca. E também essa questão da crítica ferrenha social a essa classe marginalizada. Então é basicamente isso, ele empreende um olhar crítico e ao mesmo tempo muito cômico sobre o Nordeste e sobre os problemas dessa realidade. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre o Santo e a Porca. A gente espera que você tenha gostado e que isso te dê motivação para você ler essa obra tão engraçada. Isso. E se você é um daqueles estudantes, um daqueles vestibulandos que deixam todos os livros de última hora para ler, a gente recomenda que vocês realmente leiam o Santo e a Porca, que é uma leitura muito rápida, muito gostosa. E engraçada. Vai morrer de rir. E que traz temáticas pertinentes e assuntos muito interessantes. Então é isso, boa sorte, curte, compartilha e comenta. Beijos.